E aí, galerinha, agora vamos para a parte de história, né? Disciplina de história. A gente vai nessa disciplina retomar a questão da migração, compreendendo que os brasileiros eles continuam migrando, que essa migração ela acontece tanto de um país para outro como dentro do próprio país, e ao longo das próximas aulas entender esse passado rural que a gente tem, que o brasileiro ele tem, né? Muito marcado por essa ruralidade. Vamos usar o livro didático, esse aqui. Vamos resolver atividades da página 93 e 95. Vamos iniciar lá na página 92 com um texto, Cidade. É um texto do Elias José, um autor que a gente trabalhou já em algumas aulas de língua portuguesa, lá no início do semestre. O Elias José nos convida a refletir sobre a cidade. Ele diz o seguinte: a palavra cidade, se é de gente de nascença ou de adoção, é muito mais que prédios, ruas, praças e avenidas. É nossa casa aumentada, feito casa de caracol, que a gente leva por dentro em cada canto que vai. Então, ele mostra como, né, nós carregamos a cultura do nosso lugar quando a gente sai dele, no caso a cidade, para outra. A gente carrega conosco tudo aquilo que a gente viveu, que a gente aprendeu nesse lugar. Então, não é só prédio, rua, praça e avenida, é um pouco de nós também. E aí, é importante a gente perceber que as migrações, que a migração é quando eu se desloco de uma região para outra, de um lugar para outro, que pode ser de um país para outro, de uma região para outra, ou seja, do Nordeste para o Sudeste, ou pode acontecer dentro de uma mesma região. Eu estou no Nordeste, estou no Ceará e estou migrando para outro estado do Nordeste, que pode ser o Pernambuco, que pode ser a Paraíba, que pode ser Bahia. Então, isso é migrar, é sair de um lugar para outro. Aqui no Brasil, mesmo depois da chegada de portugueses, da chegada dos escravos da África, da chegada de outras pessoas de outros países, o que acontece? As pessoas continuam migrando aqui dentro, né? As pessoas começam por esse país ter uma característica, né, bem maior de ser rural inicialmente. Então as pessoas começam a deixar o campo. O que é o campo? É aquele local bem característico do sítio, né, que não é a cidade. Então as pessoas deixam o campo, que é a zona rural, e passam a morar na cidade. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas vão buscar melhores condições de vida, às vezes vão para trabalhar porque não encontram trabalho onde estão, principalmente no campo, na zona rural, e vai em busca disso na cidade, para poder prover os meios à subsistência da sua família. Aqui a gente está percebendo que tem um gráfico, né, dos habitantes da zona, da população, que se refere à população urbana e à população rural aqui no Brasil, desde 1950 até o ano de 2010. Se a gente verificar, essa linha azul representa a população total, ou seja, juntando urbana com rural, ou seja, juntando quem mora no campo, na zona rural, e quem mora na cidade. Então, aqui, ó, a população, a gente sabe que ela vai aumentando, a população completa, urbana e rural. Se a gente perceber, o rosa representa a população urbana, que começa, ó, bem em 1950 com 20 milhões e vai aumentando, ó, para 40, certo? Para 60, e aí vai sempre aumentando. Veja que a linha ela vai subindo. Quando chega aqui, ó, no ano de 2010, dá 140 milhões de habitantes. Já o que acontece com a linha amarela, que representa a população rural, né?
ocorre que não vai aumentando. Mesmo a população toda aumentando, ela tende a que diminuir, ó, ela vai decaindo a linha. Então, é assim que a gente analisa o gráfico. Então, a gente percebe que aqui no Brasil há um aumento, né, desde os anos de 1950 até 2010, que é o que a gente está analisando, até 2000, aliás, desculpem, há um aumento na população urbana. E aí no Nordeste acontece uma grande migração aqui no Brasil. Por quê? Porque as pessoas, elas vão sair, elas vão migrar. Muitas pessoas do Nordeste vão deixar a região e vai para o Sudeste, por exemplo, quando elas vão para São Paulo e para o Rio de Janeiro. E outras regiões também, como Brasília, como muitos estados da Amazônia. Essas pessoas não encontram emprego aqui e aí vão em busca de melhores condições de vida, que é proporcionada através do trabalho. Uma coisa interessante, muito praticada aqui no Brasil, são as migrações que ocorrem onde se utiliza o transporte chamado pau de arara. O que é o pau de arara? É um caminhão que transporta pessoas. Um caminhão não é para transportar pessoas, é para transportar cargas, e aí objetos, mercadorias. E aí as pessoas, por não terem condições de viajarem de ônibus, são transportadas de um lugar para outro, levadas através desse caminhão, que são os paus de arara. Aqui na nossa região existe uma cidade que é o Juazeiro do Norte, a cidade do Padre Cícero, onde muitos romeiros vêm ainda até hoje até a cidade, também ainda utilizando os paus de arara. Então eu agradeço. Não esqueçam de resolver as páginas que eu indiquei lá no início. Beijos, boa sorte. Tchau, tchau, galerinha.